Dando continuidade à questão 141 do caderno amarelo, Enem 2016, conteúdo estatística. Diga-se de passagem, as provas do Enem, anos anteriores, geralmente cobravam somente média, mediana, moda. Esse ano essa questão veio aí, cobrando do aluno um conhecimento sobre desvio padrão. Tá certo, gente? E o que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é um cálculo em que eu vou saber o quanto, certo? O quanto aquela determinada amostra, ela se distancia da média, certo? O desvio padrão, só relembrando aqui para a galera, é dado que desvio padrão é a raiz quadrada, do somatório, né, esse símbolozinho aqui, ó, o somatório, em cada pontozinho desse aqui de pesagem, no caso da situação aí, menos a média, certo? Menos a média calculada, que ele dá pra gente, isso aqui ao quadrado. Então eu pego cada pontozinho desse aqui, certo? Cada ponto subtraio da média, e elevo ao quadrado. Pego esse ponto, subtraio da média, elevo ao quadrado. Esse ponto, subtraio da média, elevo ao quadrado. No final, eu divido pela quantidade de pontos. Esse resultadozinho aqui, eu calculo a raiz quadrada. Gente, é óbvio que na maioria das vezes, eu não consigo calcular o desvio padrão sem o uso de um calculador. Então, sabendo disso, o que é que os caras fazem? Já dá a tabela com o desvio padrão calculado, que na verdade o que ele quer do candidato é que o candidato ele saiba o que quer dizer esse resultado, 4,90, 8,49, 4,08, 7,87. A média nós já sabemos, na média aritmética eu somo os três valores, né, e divido pela quantidade que eu somei, no caso aqui, por 3. Isso aqui dá a média de cada pesagem disso aí, do atleta 1, 2, 3 e 4. A mediana, o cálculo da mediana, no caso, como é uma quantidade ímpar de pesagem, é exatamente o termo central quando eu colocar esses valores aqui em ordem, seja ela crescente ou decrescente. Por exemplo, pegando só isso aqui, esse primeiro, como já estou apontando para ele, se eu colocar em ordem crescente aqui, eu teria o quê? 66, 72 e 78. Então, para onde tende o meu termo central, o valor central? Ora, como a quantidade de termos aqui é ímpar, vai ser o próprio quê? 72. Então, aqui é mediana. Da mesma forma, esse de baixo, 65, 65 e 83. O termo central é 65 e assim sucessivamente. Então, quem faz uma análise melhor entre média, mediana e desvio padrão é exatamente o desvio padrão. Porque o desvio padrão, ele nos dá um resultado do quanto aquela amostra ela se distancia da média. Tá certo, gente? Então vamos dar uma lida na questão. Ele fala assim, ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 kg, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular, entre o atleta mais regular, isso aqui vai nos interessar agora, e o atleta menos regular, certo? Então, de cara aqui, ó, quanto aos pesos, as informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Os dados aí que a gente acabou de falar. Após 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Quem é o mais regular aqui, hein, gente? É o que se distancia mais da média, ó. Essa criancinha aqui, ó, 8,49 o resultado do seu desvio padrão. Então, o atleta no número 2. Quem é o menos regular? Ou seja, aquele que se distancia menos da média geral. Esse aqui, ó, 4,08.
8, ou seja, o atleta número 3. Então, quais são os atletas que vão se enfrentar? O 2 e o 3. Uma questão bem fácil, apenas exigir que o aluno soubesse o que é um desvio padrão. Tá bom, galera? Até a próxima videoaula. Um grande abraço a todos vocês. Tchau!